compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada sempre vire. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada sempre vire. Estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, para gravar mais este vídeo, não é? E este vídeo, ele, nesse quadro, ele não é um vídeo de refutação, não. Esse vídeo é em resposta a vários protestantes que são inscritos no nosso canal. Às vezes os protestantes aparecem nos meus vídeos, né? Seu maldito idólatra, seu não sei o que, isso e aquilo, me xingando. Poderiam ver que nesse canal tem vários protestantes inscritos nesse canal, não é? Que são os primeiros a dar o like, não é? E que dizem assim: irmão, olha, eu sou inscrito no seu canal porque eu nunca vi em toda a minha vida um católico falar tanto de Bíblia como você fala, e explica muito bem, de um jeito simples, de um jeito que a gente pode entender, não é? Uma simplicidade tão grande no falar, que eu sou inscrito no seu canal. Você fala tanto de Bíblia, não é? Das Sagradas Escrituras, que eu sou inscrito no seu canal. Tem outros que perguntam assim para mim: irmão, assistindo sou inscrito no seu canal, sou protestante, mas eu já não frequento mais, não é, as igrejas protestantes. Eu queria que você me desse uma definição bíblica, uma razão bíblica, mostrando porque a igreja ela é única, mostrando porque a igreja ela é corpo de Cristo. Por que a igreja ela é corpo de Cristo? Então quer dizer que nós não podemos ir à cabeça, que é Cristo, o seu corpo, que é a igreja. Veja, eles acompanham o nosso trabalho, os nossos vídeos, e já chegaram a esse entendimento analisando estes vídeos. Então hoje não é um vídeo de refutação, hoje é um vídeo de explicação para esses nossos amigos inscritos no nosso canal, que nos faz essa pergunta, que quer essa explicação. Outro disse assim: eu só sigo a Jesus Cristo, já não sigo mais as filhas de Lutero, só sigo Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, com todo respeito, se eu, ex-protestante, eu chego a uma conclusão, para pensar comigo, vamos raciocinar. Eu sei que vocês são pessoas sensatas, que pensam bem, por isso já estão, não é, nessa fase de conversão. Vocês estão numa fase de conversão. E eu já estive assim como vocês, a ponto de dizer: eu vou seguir só Jesus Cristo e não vou seguir mais as filhas de Lutero, as seitas. Não vou seguir mais, porque eu já analisei todas elas, já fui em mais de 10, já estudei suas doutrinas e vi que não condiz com as Sagradas Escrituras. Mas, meus amados, meu queridíssimo irmão e irmã, quando você chegar ao ponto de dizer: já não sigo mais as filhas de Lutero, vou seguir só apenas Jesus Cristo, e para dentro de si, e já não busca mais o corpo, já não tem mais, ou seja, não é que não busque, não é que as filhas de Lutero seja o corpo, não, mas vai dizer assim, porque você já chegou até o ponto de tamanha decepção que você vai dizer: eu vou seguir só Jesus Cristo do meu jeito. E aí, meu querido irmão e irmã, o seu jeito não está certo. Porque São Paulo diz em Colossenses: como podem chegar à cabeça se não estão unidas ao corpo? E que corpo é esse? A igreja. E o que faz essa igreja ser o corpo de Cristo? O que faz essa igreja ser a única igreja fundada por Cristo, meus irmãos e irmãs protestantes inscritos no meu canal? É a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo. Lembra do sacrifício veterotestamentário do Antigo Testamento?
que era o sacrifício da carne do sangue do carneiro, do cordeirinho sem mancha, muito bem, agora é o sacrifício de um homem, e é o sacrifício de sua carne e de seu sangue, que ele deu para a sua igreja na quinta-feira santa, e disse assim: fazer isto, e disse assim: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele já está, meus amados e amigos e amigas, né, protestantes inscritos no meu canal. Ele já está ordenando à sua igreja, façam. Ou seja, veja onde surge essa ordem que nós católicos chamamos de sacramento da ordem, que é a ordem episcopal, a ordem sacerdotal, presbiteral. Esse é o meu corpo que será entregue. Ele já está dizendo que a sua igreja vai continuar como ele está entregando naquele momento o seu corpo. Do mesmo jeito, ele fala do sangue que será entregue por vós, que será derramado por vós. Não é um novo, meus amados. Não é um novo sacrifício que a igreja católica celebra, não. É aquela ordem que Jesus mandou. Ela atualiza, ela nos dá daquele único sacrifício que Jesus instituiu e que foi consumado na cruz do Calvário. Já começamos por aí. Então, o que faz a igreja ser o corpo místico de Cristo, da qual ele é a cabeça, Colossenses, o próprio Colossenses 1,18 diz isso. Cristo, cabeça do seu corpo, que é a igreja. O que faz essa igreja ser chamada corpo de Cristo é a Eucaristia e os sacramentos. E os outros sacramentos, a começar pelo batismo, que nós nos tornamos membros desse corpo, ou seja, de Cristo, membros dessa igreja pelo batismo. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, através do santo batismo, nós nos tornamos membros. Nós pertencemos a essa igreja, corpo místico de Cristo. Agora, o que faz nós sermos uma única igreja, mundialmente falando, como Paulo fala em Romanos 1,8: a vossa fé será proclamada no mundo inteiro. Católica, você sabe, né? Significa universal. Então, a universalidade total dessa fé no mundo inteiro faz nós sermos uma única igreja numa doutrina através da Eucaristia, através do corpo de Cristo. Você quer ver? Abra a sua Bíblia, o texto vai aparecer ao meu lado, se você não está aí com a sua Bíblia em mão, mas você vai ver comigo na sua Bíblia, que a Bíblia protestante também está assim. E vou mostrar para você, olha só. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 15, São Paulo vai falar que o sangue de Cristo, que o cálice é a comunhão com o sangue de Cristo, e que o pão consagrado é a comunhão do corpo de Cristo. Por isso, Apocalipse diz: felizes os convidados para a comunhão, a ceia do Senhor, as núpcias do Cordeiro com a esposa. A esposa de Cristo, ela é uma só. Como que Jesus poderia ter muitas esposas? Por exemplo, a igreja Assembleia de Zeus é uma igreja. Ela se diz que é a esposa de Cristo. A Universal do Reino de Zeus diz que não, nós somos a esposa de Cristo. Então, quer dizer, já temos duas. Então, cada seita, cada igreja se denomina como esposa de Cristo. Então, como Jesus pode ter, não é, milhares e milhares e milhares de esposas? Não, ele só tem uma única esposa. E essa única esposa torna uma única esposa através da carne e do sangue de Cristo, o sacrifício da nova e eterna aliança. Vamos ver? Preste atenção. Quero só frisar que tem algumas Bíblias protestantes que estão adulteradas. O texto vai aparecer ao meu lado. Eu vou começar do versículo 16. Veja, no versículo 15. O próprio São Paulo, quando fala da Eucaristia, do sacrifício da carne e do sangue de Cristo, ele está falando para pessoas sensatas. Quem são pessoas sensatas? Pessoas que estão a fim de compreender, que não estão aqui com o fito de me atacar, mas de entender, de raciocinar, de meditar nas palavras que eu estou falando. Vamos ver como São Paulo fala no versículo 15, preste atenção. Falo como a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Olha o versículo 16.
o cálice da bênção que benzemos. Outra tradução diz que consagramos, que é a consagração das espécies do pão e do vinho na Santa Missa. Presta atenção. Não é a comunhão do sangue olha só, o cálice de bênção que benzemos, ou seja, que consagramos, não é a comunhão do sangue de Cristo. Está vendo, amados? Que depois de consagrado, é a Bíblia que está dizendo, depois de consagrado, do padre consagrar, aí já não é mais vinho, é sangue de Cristo. Apesar de nós olharmos com os olhos da carne ser vinho, e estávamos vendo o vinho, mas os olhos da nossa fé, na nossa fé, 100% é sangue. Por isso chamamos de milagre da transubstanciação, a mudança da substância. Ou seja, se mudou agora para o sangue de Cristo, aquela hóstia, aquele pão, agora já deixa de ser pão, ele já mudou agora para o quê? Para a carne viva de Cristo. Agora é o corpo de Cristo. E é esse corpo de Cristo que faz nós sermos a igreja, corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo esse mistério? Raciocine nessas palavras que eu estou dizendo. É agora que faz nós sermos o corpo de Cristo. É a Eucaristia. No batismo nós somos impregnados nesse corpo. Mas a Eucaristia torna a igreja universal o único corpo, a única igreja de Cristo no corpo, se alimentando do corpo de Cristo. Veja, não é símbolo e nem representação que está dizendo aqui São Paulo. É heresia dizer símbolo, dizer representação. Se o próprio Lutero, pai das heresias, escrevendo a um amigo argentino, disse, olha, aqui não é símbolo nem representação, é corpo de Cristo, a Eucaristia. Mas nem Lutero seguem o que Lutero ensinou. Olha, continua. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, amados, a partilha do pão. Dera vocês... E louvado seja Deus que tem muitos que estão estudando a fé católica, como eu estudei e me tornei católico, porque encontrei a igreja verdadeira fundada por Cristo. Quando eu estudava a doutrina da minha igreja, eu que era apóstolo, já tinha me denominado apóstolo, e vou trazer os 1000 inscritos esse testemunho, a terceira parte do testemunho, e isso vai impactar a sua vida. Não é? Você que é protestante, que já não frequenta mais as igrejas protestantes, e que está estudando a fé católica, não é de uma hora para outra, claro que você vai se converter, eu não me converti de uma hora para outra não, teve um processo de aprendizagem. É o mesmo jeito que está acontecendo com vocês, inscritos no meu canal. Vocês estão estudando, estão analisando, raciocinando as palavras que digo nos vídeos, não é? Veja. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, veja, a fração do pão. Agora eu vou mostrar para vocês que os 2 apóstolos, os 2 discípulos de Emaús, reconheceram o Senhor na fração do pão. Reconheceram Jesus ao partir o pão. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós devemos analisar as Sagradas Escrituras, já que vocês creem somente nas Escrituras, analisar e ver o que as Escrituras realmente estão dizendo. Não ter aquela mentalidade lavagem cerebral protestante ensinada pela Filha de Lutero, que matou isso dando uma interpretação errada. Uma interpretação adulterada, porque você foi numa e lá disseram é uma coisa, você foi em outra já disseram é outra coisa, já foi em outra e disseram outra coisa, e você agora já está, sua cabeça já não aguenta mais de tanto ensinamento errôneo. Preste atenção, olha o que diz Lucas. O texto vai aparecer ao meu lado. Lucas 24, versículo 30. Veja como eu e você, e Jesus disse, meu corpo, Lucas, não é? Nós não vamos pegar, mas Lucas capítulo 22, versículo 19, depois de ter dado, tomando o pão, depois de ter dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Olha a ordem. Jesus está ordenando à igreja apostólica entregar seu corpo para nós. Sua carne e seu sangue. E se é carne viva, toda carne viva tem que ter sangue. Por isso nós só comungamos da espécie do pão. Não precisa comungar da espécie do altar, porque do cálice, do sangue. Porque é carne viva, então carne viva tem sangue. E é bíblico. Olha só. 24. O texto vai aparecer ao meu lado, mas se você quiser pegar na sua Bíblia, pode pegar. 24 de Lucas, versículo 30.
Veja como nós conhecemos a igreja verdadeira. Veja como nós devemos conhecer Jesus. Através do que nós estamos vendo. E porque ela é o corpo de Cristo. Olha só. Versículo 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Pácata. Aqui está. Primeira coisa, meus amados e amigos e amigas, protestantes inscritos no meu canal, que estão analisando meus vídeos, para uma possível conversão e torço e rezo para que vocês se convertam à verdadeira igreja de Cristo, como eu, como minha esposa e como milhares. Coloca assim, canais de ex-protestantes no YouTube, você vai ver o tanto de jovem que abandonaram as filhas de Lutero e se tornaram católicos. Amados milhares, louvado seja Deus por isso. Porque estão estudando a igreja verdadeira e estão se convertendo. Biblicamente falando, amados. Olha, primeira coisa, no versículo 30 diz o quê? Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, essa mesa aqui é o altar. Você tem que chegar no altar, você tem que estar em comunhão com o altar. Mateus diz, se tu fores ofertar a tua vida, se você for ofertar no altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar com ele, depois volta ao altar, veja. Essa mesa aqui tem que estar conjuntamente à mesa, tem que se achegar. Você não pode dizer agora, vou seguir Jesus Cristo do meu jeito, só Jesus, porque só Ele salva, e não quero mais saber de igreja, porque para você a igreja católica já fizeram aquela lavagem cerebral em vários e disseram, olha, a igreja católica é a prostituta da Babilônia, a igreja católica, outros dizem assim, a igreja católica é como as filhas de Lutero mesmo, ela só é mãe das filhas de Lutero. Não faça isso. Não deixe que essa mentalidade podre domine sua mente, sua cabeça, seu coração, a sua vida. Vai estudar a história da igreja, vai estudar a Bíblia, vai analisar as doutrinas, segundo as Escrituras, não mais com aquela lavagem das filhas de Lutero, como eu. Por que as lavagens das filhas de Lutero não dominou a minha mente? Como diz 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Com o ferreto da infâmia, o ferro como em brasa enfiado no cérebro e fazendo aquela lavagem cerebral. Por que não fizeram em mim? Não fizeram. Porque eu vi o erro delas na própria Bíblia Sagrada. A Bíblia refutando a doutrina de cada uma delas. Presta atenção. Tem que estar conjuntamente à mesa. O que é isso conjuntamente à mesa? Você tem que estar na mesa do sacrifício da carne e do sangue de Cristo, que é atualizado pelo seu corpo, a Igreja Católica, que é a Igreja Universal. Preste atenção. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Se você está na mesa, se você chega à mesa, que é o altar, você tem que se servir, você tem que comungar deste altar, do corpo de Cristo. Esse pão é o corpo de Cristo. E eles reconheceram Jesus na fração do pão, reconheceram Jesus ao partir o pão. Então você tem que reconhecer Jesus ao partir o pão. Você tem que reconhecer Jesus ao partir o pão. E esse pão é o quê? A Eucaristia. Nós começamos que Paulo disse o quê? Nós começamos Paulo dizendo o quê? Que o pão que consagramos está indagando a mim e a você. E a igreja de Coríntios não é o corpo de Cristo. Você sabe por quê? Porque a igreja de Coríntios queria servir a dois altares. O altar do sacrifício da carne e do sangue de Cristo e o altar dos demônios. Os altares idolátricos, pagãos, gregos. Tanto que no versículo 21 ele vai dizer, olha, cuidado. Porque o que os pagãos sacrificam não é a ídolos, não. É a demônios. Ou seja, o segundo altar aqui, Paulo está dizendo que é altar de demônios. Não quero que vocês tenham comunhão com o altar dos demônios. Vocês não podem beber do sangue do Senhor, que está no cálice, ao mesmo tempo, e do cálice dos demônios. Não podeis participar. Então veja, o segundo altar, Paulo está dizendo que é altar de demônio. Então, o segundo altar que foi criado depois do altar criado por Cristo de sua igreja,
é altar de demônios. Então, o que eu entendi, amados, que os altares dessas igrejas, filhas de Lutero, que nasceram com 16 séculos de atraso, é altar de demônios. Não tem como ser altar. Não existe dois altares. E a igreja continua pregando hoje que a salvação e a comunhão com Cristo dá-se através de sua carne e do seu sangue. É o que faz ela ser a única igreja, mundialmente falando, universalmente falando. Veja o versículo 27 comigo, texto do meu lado. Presta atenção. Uma vez que há um único pão, presta atenção, olha de verde, ó. Uma vez que há um único pão, a Eucaristia. Ah, cadê na Bíblia a Eucaristia? Eucaristia significa ação de graças. Pegou o pão, depois de ter dado graças, Lucas 22, 19, veja que aparece o nome lá, ação de graças. Eucaristia é uma palavra grega que traduzida para português significa ação de graças. Entende? Como você não encontra dentro da Bíblia o nome Bíblia Sagrada. Então você não encontra dentro da Bíblia ao pé da letra o nome Eucaristia. Mas você encontra a palavra que vai designar a Eucaristia. Do termo grego. Não é? Da Bíblia, tradução grega. Olha só. Outra vez. Uma vez que há um único pão. Olha o que faz a igreja ser uma só. E ser o único corpo de Cristo. Vamos lá. Nós, embora sendo muitos... Olha de amarelo, ó. De laranja. Nós, embora sendo muitos, universalmente falando, vossa fé será proclamada mundialmente. Romanos 1,8. Presta atenção. Nós, embora sendo muitos, olha porque formamos uma única igreja. Por isso ela é una. Igreja una, santa, católica e apostólica. Veja só. O que faz ela ser única. Olha só. Vamos lá. Primeiro. Só existe um pão, vivo descido do céu. João 6,51. Jesus disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para a eternidade. E o pão que eu vou dar é a minha carne. Veja que o verbo está no afirmativo, é a minha carne. Não diz o pão simboliza a minha carne. O pão representa a minha carne. Não, ele diz, e o pão que eu vou dar é, veja o verbo, afirmativo. 100% afirmativo. Está no afirmativo, é a minha carne que eu vou dar para a salvação do mundo. Então, se você não está comungando desta carne, você não está conjuntamente à mesa como os discípulos de Emaús, como você pode reconhecer Jesus ao partir o pão? Não tem como você reconhecer Jesus na fração do pão, porque você já está aqui, você se cansou das filhas de Lutero, mas você já se colocou reservado a dizer, já não sigo mais igreja nenhuma, já não acredito mais no que igreja nenhuma ensina, eu vou seguir só Jesus Cristo do meu jeito e pronto. Meus amados irmãos e irmãs, existem muitos protestantes dessa maneira. Muitos protestantes dessa maneira, os chamados desigrejados, que outros protestantes chamam de desigrejados. Para nós, desigrejado é todos os que pertencem às seitas. Tanto faz frequentar a seita como não. Desigrejado são todos aqueles que não frequentam a igreja, não comungam da fé da igreja fundada por Cristo, sempre católica. Ponto. Veja, embora nós sendo muitos, formamos um só corpo. Veja, uma só igreja. Aqui está a resposta. Por que somos uma só igreja? Veja só, porque somos o corpo de Cristo. Olha agora de roxo, ó. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pácata. Aqui está. Veja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Veja o que Paulo disse na parte B do versículo 16. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha aí. Esse pão que eu vou dar, João 6,51, parte B, é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. Mas o mundo não quer. Então não seja como o mundo que rejeita. Não seja como os judeus que não queria. Esse homem está louco, no versículo 52 de João 6. Esse homem está louco, como pode nos dar de comer de sua carne e seu sangue? Por acaso ele acha que nós somos canibais? Não é assim, porque isso é espiritual. O versículo 55 de João 6, minha carne é verdadeiramente comida. Veja, olha que Jesus disse, que a carne dele é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso quer dizer o quê, amados? Que a carne de Jesus vem de um pão
consagrado, que o sangue de Jesus vem de um vinho consagrado. Ah não, irmão, mas vinho é heresia, tem que ser que suco de uva. Amados, então Jesus lá em bodas de Caná, João 2, não transformou a água em vinho, como diz. Então Jesus transformou a água em que suco de uva, não foi em vinho. E você acha que Jesus não bebeu desse vinho também? Bebeu, amados. O casamento judaico era 8 dias de festa. Então tem que ser o vinho. Só que esse vinho é o vinho canônico. Ele não é como os vinhos vendidos nos bares da vida, que tem muito álcool. Ele tem apenas 2% de álcool dentro desse vinho, que é o vinho canônico, que vai diretamente no cálice. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Olha o que faz nós sermos a única igreja, e o que faz ela ser chamada de corpo de Cristo é a Eucaristia, é o pão. Nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, ou seja, um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Aqui está. Vossa fé será proclamada no mundo inteiro, Romanos 1,8. Por isso, amados, Paulo diz que essa fé da religião do pão, da igreja do pão, do sacrifício dado por Cristo, de sua carne e seu sangue, essa fé seria mundialmente. E hoje eu estou aqui no Brasil. Paulo falou que lá de Roma, essa fé chegaria no todo mundo. E aqui no Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico, estou proclamando a mesma coisa que Paulo assegurou que o mundo iria proclamar há 2000 anos atrás. Amados, não tem. Aqui Paulo está dizendo que nós, embora sendo muitos, nós formamos uma única igreja, porque todos nós comungamos da Eucaristia. Por isso temos comunhão total com Ele. Olha João 6, preste atenção. E os apóstolos entenderam tanto, João 6 não, nós vamos para João 6, mas veja só. Veja só que nós não podemos viver sem essa igreja, porque não existe salvação sem essa igreja. Nós não podemos ser salvos, chegar à cabeça, sem o corpo que é a igreja. E a igreja dá-se, através da Eucaristia, ela se torna uma única igreja. Através do corpo de Cristo, que nós comungamos, ela se torna, faz com que nós sejamos o único corpo de Cristo, a única igreja verdadeira. Só pode ser igreja verdadeira através da Eucaristia. Olha, Atos 2,42. Perseveravam eles, aqui está falando dos cristãos, na época dos apóstolos. Olha, perseveravam eles, quem? Os cristãos. Na doutrina, olha de vermelho, na doutrina dos apóstolos. A Igreja Católica é a única que traz a doutrina dos apóstolos. Por isso que falou da Eucaristia, Paulo falou da Eucaristia em 1 Coríntios, capítulo 10, você viu comigo a partir do versículo 15 ao versículo 17. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante, ele vai dizer que aquele que comunga, que come do pão e bebe do cálice, que comunga do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Será culpado do sangue, da carne e do sangue. Não diz será culpado do pão e do cálice, do pão e do cálice. Diz será culpado da carne e do sangue, porque é carne e sangue de Cristo. Então você precisa vir comungar. Você precisa fazer como os discípulos de Emaús, chegar à mesa e reconhecer o Senhor ao partir o pão. Porque eles voltaram e testemunharam como reconhecer o Senhor ao partir o pão. E é por isso que eu estou testemunhando agora para vocês. Jesus está no pão da Igreja Católica, da igreja fundada por Ele, porque é o corpo dele, e o corpo dele, que é a igreja, está entregando o corpo dele. Este é o meu corpo, será entregue por vós. Ela está entregando para mim e para você. Então você não pode ficar aí, você precisa vir para essa igreja. Não deixe que ela vai celebrar, ou seja, um empecilho de impedir. Não deixe que o demônio impeça de você chegar a esse pão vivo descido do céu. Presta atenção. Na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração do pão. Veja, faz questão de frisar aqui de verde. Na fração do pão. Veja, o nome da missa na época apostólica era chamado de fração do pão. Olha como ter comunhão. João 6. Presta atenção. Olha como ter comunhão com Jesus. Quando eles queriam que Jesus lhes apresentasse outro meio de salvação que não fosse por intermédio de sua carne e do seu sangue, eles disseram assim no versículo 52:
a estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Veja, eles queriam que Jesus oferecesse outro modo. Nós vamos ver aqui, porque os judeus, eles começaram hereticamente a blasfemar contra a pregação de Jesus. E olha que o versículo 45 diz, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Jesus é Deus e estava aqui ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Se quer ter comunhão com ele, tem que comer de sua carne e do seu sangue. Se quer ter salvação, tem que comer de sua carne e do seu sangue. Se quer viver em mim, ele vai dizer, se quer viver em mim e eu viver em você, tem que comer minha carne e meu sangue. Mas eles não queriam. Sabe por quê? Porque o sangue para o judeu era para ser derramado na terra. O judeu não comia sangue. E agora este homem, no pensamento judaico, nós aqui nos colocamos no pensamento judaico, e agora este homem quer nos dar a salvação para comer através de sua carne e do seu sangue. Isso é uma blasfêmia. E aí o versículo 66 diz: desde então muitos discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Meus amados, amigos e amigas protestantes inscritos no meu canal, esse vídeo é especialmente para vocês. Vocês me pediram uma resposta, porque a igreja é corpo de Cristo. Porque ela se alimenta do corpo de Cristo, que não é símbolo nem representação, é corpo. Porque ele ordenou: este é o meu corpo que será entregue por vós. E se é entregue por vós, a igreja continua entregando. E nós vimos isso, que Paulo fala que a igreja continua entregando. Que Atos fala que eles estão na doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos tem a fração do pão. E nós vemos os discípulos de Emaús reconhecer Jesus na fração do pão. Aí Jesus vai dar o que os judeus querem, a salvação de outra maneira, fora da carne e do sangue? Não. Olha a resposta de Jesus aos judeus no versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Jesus é o quê? Ele disse o quê? Em o próprio João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não comer, você não comungar da carne e do sangue de Jesus, que não é símbolo nem representação, não tem como a vida verdadeira, que é Jesus, vida, caminho de verdade e vida, está em você. Você é uma pessoa vazia, que segue apenas o nome. O nome, não, eu só creio em Jesus, só Jesus salvo, pronto, já não tem mais aquele aliento, vamos dizer assim, para procurar forças, a tal ponto chegou a sua mente, a sua mentalidade de não mais procurar a igreja fundada por Cristo. Eu tive forças de procurar a igreja fundada por Cristo. Eu poderia muito bem fazer como vários protestantes estão fazendo hoje. Já não sigo mais as igrejas de Lutero, as filhas de Lutero. Agora eu fui da minha casa, eu mesmo sou a minha própria igreja. Não, amados. Jesus fundou a igreja e não sou eu a igreja. A ponto de chegar assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Já me disseram que o templo é a igreja. Então eu sou a igreja, eu fico ali, uma igreja morta, sem saída, uma igreja que não busca, que não está no fundamento dos apóstolos. Efésios 2,20, estás edificado no fundamento dos apóstolos. Você não veio dos apóstolos. Você não é cristão de raiz apostólica, porque você não está em comunhão com a mesa, conjuntamente, você não está conjuntamente à mesa da fração do pão. Então você não é igreja. Você é separado dessa igreja. Você é apóstata. Você não comunga dessa igreja, não comunga dessa fé. Então você não é igreja. Me perdoe a sinceridade, você sabe disso. Que eu estou falando do que está na Sagrada Escritura. Prova é, olha só. Quando eles reconheceram Jesus ao partir o pão, me refiro aqui de Lucas 24, olha o que acontece no versículo 35, ó. Aliás, versículo 34. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Versículo 35. Os que estavam juntamente da mesa com Jesus, os discípulos de Emaús, que reconheceram o Senhor ao partir o pão. Reconheceram o Senhor no pão. Vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eles reconheceram essa doutrina pregada por Jesus, porque é o próprio Deus na sinagoga de Cafarnaum, que muitos discípulos não aceitaram e foram embora. Mas se você quer aceitar a verdade, você quer ser salvo, você tem que aceitar isso aqui. Porque não existe nenhum canto na Bíblia de salvação fora disso aqui. Para isso eu estudei mais de 25 anos as Sagradas Escrituras e continuo estudando. Nós vamos chegar aí a 30 anos de estudo bíblico, estudando
Sagrada Escritura. Não existe outra forma da Bíblia Sagrada de se salvar fora disso aqui. Porque os judeus pediram, você viu, os judeus não queriam que de outro modo a salvação, no versículo 52 de João 6. Jesus não ofereceu outro modo de se salvar, a não ser através de sua carne e do seu sangue. Olha o versículo 35, ó, de Lucas 24. Eles, por sua vez, quem? Os 2 discípulos de Emaús, contaram o que lhes havia acontecido no caminho. Olha, e agora de laranja, ó. E como tinham reconhecido ao partir o pão. Pacata. Veja como eles reconheceram Jesus ao partir o pão. E você precisa reconhecer, como todos nós católicos praticantes reconhecemos Jesus ao partir o pão, no pão. O pão que benzemos, o pão que consagramos, não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios, você viu comigo que nós começamos a ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Você precisa vir para esse pão, amado, que não é símbolo nem representação. E louvado seja Deus que muitos protestantes estão reconhecendo essa verdade, estão voltando. Quantos vídeos meus não trouxeram pessoas que estavam lá, que assistiram e que estão dando testemunho hoje? E louvado seja Deus por isso. Então, em resposta aos protestantes inscritos no meu canal que pedem uma palavra de esperança, de conforto, para dar um alento, que já não segue mais nada, está ali parado, uma água parada. Veja, amados, o Espírito Santo ele é uma água viva que se move, ele, como a corça anseia pelas águas vivas. Veja, nós somos a corça que ansiamos pelas águas que correm. A corça só bebe água, amados. É um animal que só bebe água de água corrente, ela não bebe água parada, porque a água corrente ela está em movimento. Então nós somos como a corça. Minha alma anseia pelo Deus vivo, como a corça anseia pelas águas que correm. O Espírito Santo é água que está em movimento, então você tem que colocar a sua fé em movimento. Veja, eles testemunharam como reconheceram Jesus. E hoje eu estou testemunhando, e todos os católicos estão testemunhando Jesus vivo, presente, vivo e real na Eucaristia, sua carne e seu sangue. Porque foi ele mesmo que disse, não é heresia, mas eu sou o pão vivo descido do céu, então ninguém pode mudar. Ele disse que o pão é ele está no pão. Jesus está no pão, Jesus ele é onipresente, ele está presente, vive e real no pão, depois de consagrar. O pão que consagramos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja, Paulo, é Paulo que diz isso, não são palavras minhas. Então, a partir dessa consagração, Jesus está no pão. Você sabe por que quando os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão, Jesus desapareceu? Porque ele se escondeu no pão. Ele está presente, vive e real no pão. Nós precisamos comungar ele no pão. Isso é o que faz nós sermos a igreja, corpo de Cristo. Porque comungamos o corpo de Cristo. Essa igreja, corpo de Cristo, nos dá corpo de Cristo. Por isso ela é chamada de corpo de Cristo. Biblicamente falando, doutrinalmente falando, teologicamente falando, do que você achar. (54) Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Versículo 56. Aquilo que ele diz no versículo 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus que é a vida. Nós não temos a vida em Jesus, fora da carne do sangue de Cristo. De sua carne e do seu sangue. Olha, o versículo 56. Lembra-se que Paulo disse, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, e que ele é o apóstolo que mais fala na Eucaristia, a igreja de Coríntios? Lá no 1 Coríntios 11, 24, em diante. Olha, e no capítulo 10 também, que nós iniciamos esse vídeo, através daquela passagem de Paulo. Quem come a minha carne, 56, olha. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como você vai dizer assim, eu sigo Jesus Cristo, pronto, do meu jeito, é desse jeito e pronto, um Jesus Cristo que você não conhece, que você não viu, que você não... mas bem-aventurados que não veem e crê. Sim, nós olhamos para a Eucaristia do pão, não vemos Jesus, mas é bem-aventurado que crê, que é carne e sangue de Cristo. Entende? É aí que se cumpre esse provérbio de Jesus. Então, se você quer ser como Paulo que disse, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim,
tem que ser através da carne e do sangue de Jesus para se cumprir isso. Veja, versículo 56 de João 6. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja como isso é real, isso é bíblico. Todas as Bíblias do mundo têm isso. Todas elas. Até aquelas que mais adulteradas estão, tem isso. E ninguém pode mudar. Entende? Olha só. O versículo 57. De amarelo. Assim como o Pai que me enviou vive. Preste atenção. Preste atenção no contexto. Ó. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai. Você quer viver por Jesus? Você quer suspirar Jesus? Vou te ensinar. Através do que e onde você deve suspirar Jesus. É Ele que diz, né? Eu não. Olha. Olha de laranja. Assim também, aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Pácata. Assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, assim, aquele que comungar da minha carne, comer da minha carne, viverá por mim. Olha como viver a vida de Jesus em sua vida. Olha como trazer a vida de Jesus para a sua vida. Através da Eucaristia, através da carne e do sangue de Jesus. Que Ele deu um dia antes de ser crucificado e disse, será entregue por vós. E ordenou que essa igreja continue distribuindo essa carne. E faz 2000 anos, amados, que ela distribui. Mas ela é perseguida, ela é xingada, ela é chamada de tudo no mundo. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aí, para nós encerrarmos esse vídeo, alguém pode dizer assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Eu já vi vários pastores protestantes para refutar a salvação pregada pela Igreja de Cristo, sempre católica, que se dá através de sua carne e do seu sangue. Foi ele mesmo na sinagoga de Cafarnaum, ninguém pode anular isso. Então essa igreja, eu trouxe mostrando porque ela é corpo de Cristo, porque nós comungamos do corpo de Cristo, por isso é corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo. Então o discernimento é, qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que é o corpo de Cristo? A que comunga o corpo de Cristo. A igreja que comunga o símbolo, que comunga a representação, ela não pode ser o corpo de Cristo. Mas a que comunga verdadeiramente a carne de Cristo, o corpo de Cristo, essa é o corpo de Cristo. Ah, mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida de modo do pão de cada dia, do sustento da carne. Nós estamos falando do sustento da alma, da salvação da alma. Não estamos falando do sustento da carne. E aí os pastores interpretam como sustento da alma, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Por isso quando Jesus vinha achar comendo, nas comilanças, nas bebedeiras, ai de vós, não é? Então eles interpretam como se fosse a Eucaristia, deturpando, distorcendo o versículo bíblico. Não, está falando do sustento da carne, do nosso sustento, da nossa carne. E a Eucaristia, carne e sangue de Cristo, é o sustento da alma, a salvação da alma, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Ponto. Agora, chegar a ponto de dizer que no reino de Deus não tem nada, que no reino de Deus não é comida nem bebida, estão errados, pastores. Vocês estão equivocados 100%, porque eu vou mostrar na Bíblia e está lá de vocês também, que o reino de Deus é comida e bebida, só que carne e sangue de Cristo. Lucas, para nós encerrarmos, Lucas, capítulo 22, versículo 28. Veja, nesse capítulo 22, no versículo 19, olha o que Jesus diz. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, veja, a Eucaristia é ação de graças, repito. Depois de ter dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é meu corpo, que será dado por vós. Aí está a ordem de Jesus. Esse corpo que Jesus está dando aqui agora, ele será dado pela sua igreja. Faz 2000 anos que a igreja nos dá. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração do pão, na Eucaristia. Reconheceram Jesus, os discípulos de Emaús, ao partir o pão. Reconheça também Jesus no pão. Porque não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. Só estou transmitindo o que a Bíblia está dizendo. Então não é criação minha, amados. Não é invenção da Igreja Católica, não. Não é invenção de Papa, não. Foi Jesus mesmo que criou isso na sinagoga de Cafarnaum. E aqui, ó, São Lucas escreveu isso. Mateus também escreveu. Marcos também escreveu. Preste atenção.
Olha o versículo 28. Lucas 22, 28, que era o mesmo capítulo que fala da carne do sangue de Cristo. Olha só, 28. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Versículo 29. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como o Pai o dispôs em meu favor. Lembra? O versículo 57 de João 6. Como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, assim viverá por mim todo aquele que comer da minha carne. Ponga lá a lupa. Para a orelha. Vê o que vem. Direto na Bíblia. Direto na Sagrada Escritura. Olha só. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa. Esse ar está craseado. A minha mesa no meu reino. E vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pacata. Quem é que vai sentar nos tronos para julgar as tribos de Israel? Porque Jesus, Paulo disse, não sabeis que nós os santos sabemos de julgar o mundo? Preste atenção. São aqueles que comem da carne do sangue de Cristo, até no reino. E no reino está dizendo que no reino de Deus se sentarão à mesa para se alimentar. Outra vez. Versículo 30 de Rosa. Para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino. Pacata, aqui está. Então no reino de Deus, o que é o reino de Deus aqui? A eternidade, a salvação. Outra tradução diz, e vocês comerão do meu pão no reino de Deus. Outra Bíblia mais explicada para nós, diz assim, ó. E se sentarão na minha mesa para comer do meu pão no meu reino. Jesus disse o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se não comeres a carne do filho do homem, não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Vocês estão entendendo? Porque faz a igreja fundada por Cristo, sempre católica no nome próprio, é para designar a universalidade dela, ser o corpo de Cristo. E porque ela é o corpo de Cristo? Através do corpo de Cristo. Então ninguém vai se salvar fora do corpo e do sangue de Cristo. Olha aqui, outra prova clara em Hebreus. Só que várias Bíblias protestantes estão adulteradas esse texto aqui. Hebreus, olha só. Vai dizer que nós vamos entrar na eternidade celeste através da carne do sangue de Cristo. E tem outras Bíblias católicas também que estão adulteradas. O texto original hebraico está assim, ó. O texto vai aparecer ao meu lado. Prova que nós só vamos poder entrar na salvação eterna, como ele disse em João 6,54, através da carne do sangue de Cristo. Um caminho novo nos abriu. O véu caiu através do quê? Da Eucaristia. Para nós entrarmos na eternidade. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Olha só, amados, Hebreus, o escritor de Hebreus, os apóstolos pregavam o que Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum e a igreja continua pregando até hoje. Veja só. Primeiro, no 10, 5 diz: eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, não me quiseste sacrifício nem oblação, que era aquelas dos touros, carneiros e bodes veterotestamentários, porque já está anulando o sacrifício judaico, né? Mas me formastes um corpo. Aqui está. E o pão que eu vou dar é o meu corpo, que eu ofereço pela salvação do mundo. Vamos para o versículo 19 agora. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno. Que é o santuário eterno? A vida eterna. De que maneira nós vamos entrar na vida eterna? Ponga a lupa, pare na orelha, vê o que vem. Olha só, em virtude do sangue de Cristo. Pacata, versículo 19. Nós vamos entrar agora na vida eterna através do quê? Do sangue de Jesus, eucaristicamente falando. Versículo 20, comprova. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu. Olha o que rasgou o véu para nós entrarmos na eternidade. Olha o que rasgou o véu da eternidade onde ninguém entrava antes de Cristo. Porque ninguém entrava. Ficavam todos lá no purgatório. Ninguém entrava. Por isso que Cristo desce para pregar para eles. Desce nos infernos para tomar a chave. E daí quando desceu os infernos, tomar a chave da morte do inferno, ele passa no purgatório, pega o evangelho e leva os que estavam lá, que morreram em estado de santidade antes de Cristo. Agora, versículo 20. Versículo 19, versículo 20, prova o versículo 54 de João 6. Que como da minha carne bebe meu sangue, vai entrar na vida eterna. Olha,
Versículo 20. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu de vermelho, agora vem de rosa. Olha, isto é o caminho do seu próprio corpo. Pácata. Designa duas palavras-chave. O caminho que nos abriu através do corpo pode ser traduzido através da igreja verdadeira, corpo de Cristo, porque comunga desse corpo, por isso ela é corpo de Cristo, e designa a carne de Cristo. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Os apóstolos entenderam tanto a salvação pela carne e o sangue de Cristo, especificamente o versículo, aqui é a explicação do versículo 54 de João 6. Nós vamos entrar na vida eterna através de seu sangue. Versículo 20. Pelo caminho novo e vivo, que nos abriu através do véu. O véu se rasgou através do quê? Através do corpo de Cristo. Porque é comungando esse corpo que vamos ter vida eterna. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. E aqui eu encerro, dando uma vida eterna abençoada para você. Pácata! Vida eterna. É através da igreja, corpo de Cristo. Por que corpo de Cristo? Porque se alimenta do corpo de Cristo. Entenderam, meus amados protestantes inscritos no meu canal? Que me pedem uma resposta óbvia, uma resposta clara, para se converterem e reconhecer a verdadeira igreja fundada por Cristo. Aí o vídeo. Passa um pouco, né? Um pouco longo, mas tenha a paciência de assistir todo. Amém? Eu espero que esse foi um pedacinho da explicação que me pediram para explicar porque a igreja é o corpo de Cristo. Os sacramentos faz ela ser o corpo de Cristo, porque nós tornamos membros, repito, não é o que disse no começo do vídeo, através do batismo, não é? 1 Coríntios 12, versículo 12 em diante. Estamos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, através do batismo. Seu batismo, o batismo católico, Efésios 4, 3 em diante, só tem um batismo, é o batismo católico. Ah, mas a criança não crê. Eu já trouxe nesse canal, porque o batismo bíblico é católico. Porque a igreja batiza através da crença dos pais, baseados na fé do carcereiro, lá, doutrinalmente falando, doutrina do batismo. Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, disseram para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Não importa na tua família se tem a criança, não, tua família. Então, a crença do carcereiro foi suficiente para batizar até mesmo as crianças de sua família. E olha que a família judaica era mais de 10 filhos, hein? Mais de 10 filhos. Então, consta a tradição que existia crianças na família do carcereiro. E foram batizadas na família de Cornélio. Então, meu querido irmão, está aqui, minha querida irmã, mostrando porque a igreja é corpo de Cristo. E o que faz ela ser o verdadeiro corpo de Cristo, porque ela se alimenta do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada Virgem.